Boa noite, olá, tudo bem com todos? Glória a Deus. Olha que maravilha, que oportunidade excelente que o Senhor nos concede neste momento. Privilégio imenso para mim, para eu estar aqui. Olha aí que lugar mais aconchegante, lugar de gente que gosta de ler, de estudar, na presença desse jovem aqui, batalhador, inteligentíssimo. E nessa oportunidade eu quero fazer algumas perguntas para o pastor João Flávio Martinez. Vamos conhecê-lo um pouco mais e vamos bater um papo aqui, não é? E quem sabe nós podemos falar algo que você ainda não conheça sobre o pastor João e que possamos ser edificados com esse bate-papo, com essa entrevista, com esse podcast. E é uma alegria imensa poder fazer isso. Estou sempre com uma alegria, assim, eternamente grata a Deus por essa oportunidade de estar aqui. Tudo foi caminhando, foi sendo preparado e nós chegamos aqui. Também aqui o pastor João Flávio teve bastante trabalho para organizar tudo, mas tudo bem, pastor João Flávio? Vamos lá ter um papo essa noite. Irmã Aurea, primeiro é um prazer recebê-la aqui no meu escritório, que nós transformamos aqui num estúdio improvisado. E também é uma alegria participar do seu podcast, porque a senhora resolveu entrar por esse meio de comunicação que é o podcast. É uma alternativa muito comum hoje em dia. Então é uma alegria participar do seu programa e estamos aqui à sua disposição. Eu que estou aqui. Na verdade, nós estamos à disposição do Senhor, não é? É verdade. Para um trabalho para o reino de Deus. Eu posso começar fazendo uma pergunta? Você está disposto fique à vontade. A responder tudo? Tudo. Então vamos lá, pastor. Quando e como que o pastor se converteu? Lembra? Tem alguma história bonita? Lembro sim. Eu me converti em junho de 1989. Muitos que estão nos ouvindo hoje não estão assistindo, não tinham nascido. Né? Muitos dos espectadores que estão vendo a gente não tinham nascido. Me converti em 1989, em junho praticamente, me batizei em dezembro e me lembro muito bem desse momento. Uma coisa que as pessoas não sabem, que nesse processo, que começou em janeiro de 1989, início de 1989, eu fui quase cooptado pelos Mormons. Os Mormons foram me visitar, um vizinho mandou o meu endereço a eles, e a minha tia, que era minha mãe na fé, ficou muito preocupada. Mas nesse processo todo, eu participando lá de uma reunião, de uma escola dominical que tinha lá nos Mormons, eu ouvi lá uma história de que os judeus no século VI a.C., duas famílias haviam chegado aqui, enfim, aquela história me soou muito estranho, porque eu sabia que eu não era muito bom de história na escola. Naquela época eu estava no primeiro grau, e eu não era muito bom de história, mas eu sabia que Colombo descobriu as Américas. Não foram os judeus, nem foram os mormons. Então, naquele instante, diante dessa revelação que eu tive lá com a missionária mormon falando, eu entendi que aquele lugar não era o meu. E graças a Deus, aquele depoimento estranho sobre a descoberta das Américas me fez voltar para a igreja da minha tia, e ali eu me converti, me batizei, e já fazem 33 anos, né? Amém, faz 33 anos. Né? Mas Deus tem as suas formas mesmo, né? Ele vai falando no íntimo, né, com a gente, graças a Deus. Pastor João, quando é que foi, ou como foi que o senhor sentiu essa vocação aí para o trabalho ministerial? Você começou meio jovem, não foi? Na verdade, eu não consigo me lembrar de estar frequentando a igreja sem estar trabalhando. Como diriam os calvinistas, eu sou meio predestinado. Eu cheguei na igreja já, no ministério. Sim, porque eu me converti, e com 6 meses de convertido, eu já estava envolvido com a igreja. Quando eu entrei na igreja,
eu entrei de corpo, alma e espírito realmente. Foi completo a minha entrega. E eu me lembro que, como eu quase me tornei mórmon, eu achava muito legal aquele trabalho que eles faziam na rua, de evangelização e etc. Então eu percebi que a igreja que eu havia me convertido não tinha nenhum trabalho de evangelização. E aí eu conversei com o pastor me deu liberdade para eu trabalhar, e aí eu chamei os colegas da mocidade, a moçada ali, compramos folhetos da Sociedade Bíblica do Brasil, né, carimbamos e evangelizamos todo aquele bairro. E desde então, eu me envolvi de maneira plena com a obra de Deus. Que bom. E você tinha quantos anos você tinha nessa época? 18 anos. 17 anos eu comecei. Quando eu estava na virada, né, porque eu faço aniversário em junho, então eu tinha 17 anos e meio quando eu comecei o processo de ir para a igreja. E com 18 anos, então, eu me converti. E esses jovens que saíram com você lembra de alguns? Lembro. Muitos deles estão pastoreando, que né, bom. e estão fazendo a obra de Deus, estão aí na vida ministerial também. Muitos estão na igreja como membros, então é uma turma que deu fruto. Que bom. Glória a Deus por isso, né? Eu queria saber um pouquinho, porque às vezes a gente olha para você assim e fala, João Flávio despreocupado, gosta de falar. Qual é a sua formação acadêmica? Conta para nós aí. Primeiro que eu tenho muita dificuldade. As pessoas não vão acreditar no que eu vou dizer agora, mas eu tenho vergonha. Quando eu vou gravar vídeos aqui, as pessoas acham que é fácil, que eu ligo a câmera, que eu já saio gravando, mas eu estou aqui muito tenso com a sua entrevista. Eu não sei as perguntas, quais são os rumos que as perguntas vão tomar. Então, assim, eu sempre tive e tenho muito respeito à hora que eu vou pregar, a hora que eu vou dar uma entrevista, a hora que eu vou falar, porque realmente é uma coisa bastante complexa. Mas tudo começou na igreja. Eu me formei depois de velho, porque quando eu cheguei na igreja, com 18 anos eu tinha segundo grau, só segundo grau. Certo. Aí me converti, a gente achava que Jesus ia voltar até o ano 2000, então eu parei, não me preocupei em estudar. Sabe estudar mais. Me disseram essa conjectura e eu acreditei. Aí em 2001 eu fui para a faculdade e eu fiz História, licenciatura plena, foram 4 anos na faculdade Dom Bosco de Monte Aprazível. Eu já tinha feito teologia, 4 anos de teologia, depois eu fiz um outro curso de pós-graduação em cultura teológica. Então eu sou graduado e pós-graduado em História. Parabéns, parabéns. Depois de velho. Estudar? Continua estudando? Na verdade, um monte de livros, a minha biblioteca já aponta que eu sou autodidata. Então eu estou sempre lendo, estou sempre estudando, estou sempre procurando aprendizado. E como a gente faz apologética, as heresias não param de ser inventadas. E aí o que acontece? Diante das novas invencionices das seitas, eu tenho que me reinventar, eu tenho que pegar livros, eu tenho que estudar, entendeu? Então, eu estou sempre estudando. Agora, é claro, eu gostaria de ter 2 coisas para continuar estudando mais. Um é tempo, outro é dinheiro, né? Porque o estudo no Brasil não é barato e não é fácil. Eu gostaria muito, né, de continuar a pós-graduação e fazer um mestrado e um doutorado. Mas o tempo não me ajuda com essa questão. Envolvido, né, com o trabalho. É que nós temos muita heresia, muitas seitas para responder, e nós não temos hoje no Brasil, digamos assim, uma corrente, um network de apologética para que cada um estude um assunto, cada um se torne um expert, né? Tem expertise num determinado assunto e tenha tempo para outras coisas. Então, falando aí apologética, como é que surgiu esse trabalho? Foi aí, como é que você começou a desconfiar que não era bem assim? Como é que nasceu isso? Irmã Aurea, foi espontâneo. Inclusive aqui atrás de mim tem a minha primeira Bíblia. O que aconteceu? Como eu já cheguei na igreja e já fui para a rua evangelizar, quem que eu encontrei na rua? Eu encontrei o ateu, o espírita, o mórmon, o testemunho de Jeová, o adventista, o católico. E eu me lembro que em 1989 nós não tínhamos nem bíblias de estudos. Era muito difícil, caras para comprá-las. Então o que eu fiz? Eu peguei minha Bíblia e as respostas que eu achava para algumas seitas, que eu tive 2 livros que eu li, um do J. Cabral e um do R.R. Soares, que eram os falsos profetas e as grandes heresias ou as grandes religiões. Acho que é assim que fala o nome do título do livro do J. Cabral.
Aí eu pegava as respostas e eu usava na época a canetinha de cor. Primeiro foi lápis de cor, depois canetinha de cor, aquelas do Lumicolor. Então, por exemplo, para adventista eu pintava os versículos de verde. Para espírita eu pintava o versículo de rosa. Sim. Então a minha Bíblia é toda colorida. Por quê? Porque com essa prática de colorir a Bíblia, eu na hora de folhear e de dar as respostas aos membros de seitas, eu tinha facilidade. E foi automático, ou seja, eu me tornei apologista porque eu fui para a rua, para o campo missionário, evangelizar. E aí a apologética aconteceu naturalmente. Legal, né? Que legal. Foi natural. E por causa desse trabalho todo que você está falando aí, você já foi processado alguma vez? Porque você vai mexer eu tô no 14º processo. 14º? Acabei de assinar aqui agora as procurações. Qual é a causa assim, maior, ou por quê? O que eles acham assim, que o seu trabalho está atrapalhando? Veja, problema do CACP é que, né? A virtude do CACP é que ele é hoje uma das mídias de apologética mais destacada da internet brasileira. Que bom. O site tem quase 15 mil artigos. O canal do YouTube tem 2.200 vídeos. Então o que acontece? O membro de seita citado, ele não gosta, e muitas vezes o processo não é nem legal, é um processo moral. Ele quer dizer que ele estava defendendo a honra dele, o falso profeta. Desses 14 processos, o 14º ainda está em ação, nós já vencemos os 13. Por que nós vencemos todos os processos? Porque nós estamos de acordo com a lei, nós não inventamos mentiras, os nossos trabalhos são trabalhos bibliográficos de pesquisa. Agora, irmã Áurea, hoje eu estava lendo um artigo. O Brasil passa por um momento aí de caça às bruxas, né? Então, o atual presidente, que eu nem gosto de ficar citando, porque eu tenho realmente um certo cisma, é como se eu estivesse falando de um Hitler tupiniquim, e esse indivíduo, né? Ele baixou uma portaria, um decreto, onde ele colocou a questão de fake news contra a religião. Então, na verdade, esse atual governo e essa ideologia esquerdista quer tirar a nossa liberdade de discordar teologicamente de um outro posicionamento. E nós sabemos muito bem que, assim como os políticos têm o direito de discordarem ideologicamente, partidariamente entre eles, nós, religiosos, devemos manter, penso eu, a nossa liberdade de discordar. Então, assim, eu não sei se daqui para frente eu vou vencer todos os processos, né? Porque nós estamos passando... advogado cristão. Tenho um excelente advogado, que é o Dr. Eliezer Melo, e ele é um expert nessa área de defesa também da área teológica com a jurídica, mas nós, infelizmente, eu temo muito que o Brasil esteja prestes a viver uma ditadura, né? ditadura de liberdade de expressão. O artigo 5º é muito claro, a Constituição brasileira, ela nos dá essa liberdade, mas eu sinto que nós estamos prestes aí a viver um momento um pouco tenebroso no Brasil. Tá certo. Então, João Flávio, hoje você já faz muitos anos que é crente, mas eu acho que você vai lembrar e poder contar pra gente aqui, quando você era jovem, você fez um livrete, né? Angelologia. Dá para você contar para a gente um pouquinho dessa história? Como é que surgiu o livro e o que aconteceu? Acho que por aí você foi treinando. Esse livro evoluiu. Quem quiser nos pedir o PDF, se transformou no Febre dos Anjos, que é um outro livro, que era Angelologia 1 e 2, virou o Febre dos Anjos, que é um outro... assunto mesmo para melhorou. Mas a priori ali, eu me converti numa igreja ultrapentecostal, depois eu vivi numa igreja neopentecostal, e havia ali muitas visões de anjos. E eu até acredito que anjos fazem parte da vida da igreja, porque o cristianismo é uma religião de anjos. Isso aí não tem problema. Mas, como havia muitas visões ali, eu fui estudar o assunto. E diante do fato, acabei escrevendo a minha primeira literatura, assim, de pesquisa e tal. Ou seja, a apologética sempre fez parte da minha vida. Sem querer, você já estava ali mexendo. Hoje eu tenho mais de 8 livros escritos.
Né? Maravilha, parabéns. Mais de 8 livros escritos. E a gente... Quais são os nomes aí, você lembra? Não dá para lembrar todos. Esse Febre dos Anjos, o Iurde, Que Reino é Este, a CCB, Sabatismo à Luz da Bíblia. Isso aí alguns eu sou coautores, né? Não sou o autor, sim, eu sou coautor. O Calvinismo Recalcitrante. Qual mais que eu escrevi, meu Deus do céu? O Céu e Inferno, para onde vão os que morrem. Islã tem influência nos seus atos terroristas. Então eu acho que é uns 7, 8 livros. Depois, talvez na edição dos vídeos eu coloque. Isso aí a gente já começa a imaginar de onde vêm os processos, né? Porque, por exemplo, o islamismo está me processando atualmente em 2 frentes. Eles estão me processando na frente civil e na frente penal. É um Ctrl-C, Ctrl-V. 2 ONGs separadas, uma do Sul e outra aqui de Ribeirão Preto, Pereira Barretos, aqui de São Paulo. Então, uma do Sul, uma de São Paulo, mas o processo é o mesmo. Uma querendo 40 mil na área civil e outra na área penal querendo a minha prisão. O que querem a minha prisão é uma federação de árabes palestinos. Eles pediram a minha prisão por islamofobia. Qual foi o meu crime? O meu crime foi mostrar o que o Corão ensina. Se esse é o crime que eu cometi, foi esse. Tanto que na área civil, eu ganhei na primeira instância e ganhei na segunda instância. Mas o meu advogado está desconfiado, como eles recorreram dos acórdons infringentes que falam lá, eu não entendo do termo jurídico. Eu até falei para o doutor Eliezer que eu devia ter feito, no lugar de história, feito direito, né? Que eu ia precisar. Um pouquinho de direito. Eu devia precisar. Mas enfim, por causa desses embargos infringentes, o meu advogado acha que eles vão chegar ao STJ e ao STF. Poxa, então eu tô subindo, né? A subida porque foi famoso? Não é uma subida muito boa, não, mas eu tô subindo. Por falar nisso tudo, e atualmente você é pastor também, né? Sou pastor da 5ª Igreja Batista em São José do Rio Preto, né? O que você acha mais desafiante? O trabalho da apologética, tudo isso que você faz aí, CACP, ou o trabalho pastoral local? Gente, se eu só cuidasse da nossa igreja, eu pescaria 2 vezes por semana, tranquilamente. Eu viajaria todo ano. Minha vida seria... Até tirar um ano sabático. Não, olha, minha vida seria um oásis. Porque a minha igreja não é muito grande, é uma igreja pequena. Os irmãos gostam de mim, eu tenho muita afinidade com as minhas ovelhas. Então, se eu fosse cuidar só das minhas ovelhas, eu seria um homem tranquilo, né? Eu estaria mais fitness, que fala, né? Mais esbelto. Isso eu não sei, né? Eu estaria talvez com mais cabelo, mas o que realmente me dá muito trabalho é a área da apologética. Ela me dá muito desgaste. Realmente não tem horário, né? Não é só isso. É a envergadura do desafio. Então, eu, na verdade, sou um apologeta que estou pastor. Estou trabalhando como pastor, mas a minha prioridade, eu falei isso para a igreja, é o ministério apologético. Certo. Isso aí, pelo que a gente está ouvindo, as suas respostas, desde 18 anos, 19, já começou. Sim. Quando você falava com as pessoas na rua, querendo mudar o que elas pensavam, você já começou a criar problema aí, né? Mas esse desafio realmente é muito bom, isso aí é muito bom, é por aí que a gente tem que ir. Essa questão de você saber qual a resposta você vai dar para aquele que vem de espiritismo, qual a resposta que você vai dar para aquele que vem... Aí você já vai aprendendo também. Mas veja, isso tem um peso de glória muito, muito relevante para mim. Além do trabalho, que eu já tirei milhares de pessoas do mundo sectário, eu tive o privilégio de fazer parte de uma equipe de uma Bíblia de Notas, que é a Bíblia Apologética do Instituto Cristão de Pesquisas. Então isso tudo assim tem sido muito gratificante para mim. Eu tenho muito prazer no trabalho apologético. Você tem a escola ainda? Continua com a escola? Eu tenho a escola de terça-feira lá na igreja, né, aqui local. Nós temos alguns cursos online, inclusive tem um que é de liderança cristã, que nós gravamos aqui nesse estúdio aqui com o pastor Áureo Vieira, que é o seu filho. Então nós estamos trabalhando, mas realmente não é fácil. É hercúleo o trabalho. Uma última pergunta, qual seria o maior desafio da Igreja de Jesus agora no século XXI? Porque as coisas estão, parece que ficando... É Romanos 12:2, né? Não tomar a forma do mundo. Por exemplo, agora nós vamos ver a onda da igreja preta.
Eu até entendo os colegas que, diante da pandemia, pintaram o fundo do púlpito da igreja de preto para poder facilitar o audiovisual. Mas tem gente pintando até o teto de preto. A igreja virou uma boate. Então a igreja, além dos modismos neopentecostais, além da teologia liberal, além dessas coisas todas, nós estamos vivendo assim uma falta de temor, de respeito. Nós não vemos que os crentes de hoje têm a mesma qualidade espiritual que tinha, por exemplo, na década de 80, no meu período, quando eu me converti. Quando a gente se convertia, a gente sabia que ia pagar um preço. A gente ia para a igreja para entregar e não para receber. O crente de hoje, a pessoa que vai para a igreja hoje, vai para receber, não para entregar. E quando eu falo entregar, não é questão financeira, é entregar a vida, entregar o tempo, entregar, sabe, o amor, o respeito a Cristo, a adoração que ele merece. Então, a igreja atual é uma igreja deficitária nisso. E ela está se mundanizando. Agora tem essa igreja inclusiva, que não é o inclusivo bíblico, mas o inclusivo LGBTQI+, igrejas aceitando, que nem agora, uma igreja batista, que vai ser desligada, mas consagrou uma lésbica ao ministério. Outro dia consagraram dentro, estou falando só da igreja batista, um pastor gay. Então está virando uma coisa inadequada. A igreja tem que manter um posicionamento antagônico às práticas mundanas, aos pecados que o mundo está praticando. A igreja, ela rema contra a maré, ela vai contra o que está instituído aí. Infelizmente, essa igreja que estamos vivendo, ela não está bem assim. Aquelas questões de vigílias, né? Oração, entrega, leitura da Bíblia. A noite toda, logo de manhã tinha uma sopa, uma coisa, e cada um para os seus lares. Começava às 9 horas da noite a vigília, às 21 horas, e acabava às 6 horas da manhã. Isso. Eu já participei de vigília assim. As vigílias que tinha na igreja que eu me tornei pastor, começava às 11 horas da noite e acabava às 4 horas da manhã. E eu ia trabalhar no sábado, era na sexta para o sábado. E eu ia trabalhar às 8 horas para o sábado. Às vezes eu saía da vigília e já ia para o serviço. A minha esposa... Sim, com muita alegria. Hoje, infelizmente, se tivesse um ISO, precisaria passar essa crentalhada pelo ISO, porque a qualidade dos crentes de hoje, infelizmente, é muito baixa. A gente está vendo isso aí. João Flávio, eu acho que a gente passaria aqui umas horas boas conversando, que tem algumas coisas que a gente podia entrar aí, que ficaríamos falando bastante tempo, mas eu acho que foi muito bom, estou muito feliz, viu? Eu que agradeço. Por ter dado certo, por estar aqui, parabéns com toda essa biblioteca, com esse estúdio, com esses aparelhos, que Deus continue te abençoando. E você quer dizer o que é a CACP, como é que nasceu? CACP... Tá nela. CACP é o Centro Apologético Cristão de Pesquisas. O nosso site é o www.cacp.app.br e nós fundamos esse site em 1998. Ele já está fazendo 24 anos de existência. Está vivendo, está resistindo. Está resistindo aos processos e pancadas. Já esclareceu muita coisa e muita gente, né? Tá bom, para a gente encerrar esse período, esse momento tão gostoso, tão bom, você quer falar da palavra de Deus, dar uma mensagem? Fique à vontade. O que eu quero pedir é que os seus ouvintes, seus espectadores, acessem o site do cacp.app.br. Tem também um aplicativo para todas as plataformas de celulares, é gratuito. Beleza. E o nosso site, ele tem dois objetivos. Ele serve para equipar o crente, edificar a sua fé, para ele não cair em heresias. Isso. E também para você que tem um parente envolvido com a seita, pegar o material ali, estudar e evangelizar e trazer de volta o seu parente, o seu filho, o seu esposo, o seu marido. Então, usem à vontade o site do Centro Apologético Cristão de Pesquisas. E muito obrigado pela oportunidade, Maura. Eu que agradeço. E você está falando tanta plataforma aí, mas a gente também tem lá. Isso aqui vai lá para o nosso YouTube, para o nosso web, né? A web a gente pode jogar essa parte aqui da língua, né? Do áudio. E assim, eu estou muito feliz, agradecendo a Deus por essa oportunidade. Muito obrigado pela água, obrigado por tudo. Você que está conosco, você que ficou todo esse tempo com a gente, que agora diz que é para falar por pouco tempo, né?
as pessoas que não têm tempo para ler. É a geração TikTok. Hoje, um jovem, eu estou questionando isso daí, e fazendo uma pesquisa, eu disse para um jovem, ele está casado, mas ainda não tem filhos, quando você tiver um filho, como você vai fazer com seu filho? Aí ele falou mais ou menos, aí ele disse para mim, vó, um pai convida o seu filho para almoçar junto no restaurante, o que a senhora vê? Aí eu falei, acho que eu vejo 2 pessoas no WhatsApp. Mexendo no telefone, né? Mexendo no telefone. E ele falou que é isso mesmo. Então, que os filhos dele não vão ter isso, né? Quem sabe vem uma geração aí, né, João Flávio, que vai voltar um pouco essas questões. Eu não tenho vai orar mais, vai fazer mais vigília. Vai para as reuniões de oração, por aí, para fazer um teste, para ver como é que anda o povo de Deus, né? Mas que bom que Deus continue ajudando, continue abençoando. Pode falar o que você quer falar? Não, eu ia dizer que eu não tenho tanta boa perspectiva da nova geração, mas porque eu acho que Jesus está voltando. Então é hora de quem é santo, santifique-se mais ainda. E quem é sujo, suje-se mais ainda. Então agora é a hora de decisão. Vivemos um momento decisório na nossa vida. Decisão mesmo, realmente. Tá bom. Deus abençoe, obrigado. Obrigado, Maura. Até uma próxima oportunidade. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.